Vamos lá, rapaziada, é hora de falar do Vascão da Gama. Aí a parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco hoje tendo mais um dia de preparação no CT Moacir Barbosa, na Barra da Tijuca. A gente vem falando da programação do Vasco, já que amanhã a atividade vai ser em São Januário, no gramado principal de São Januário, pensando, é claro, no jogo de sábado contra o São Paulo. O Vascão precisando voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento. Vai ter que secar o pessoal que tá à frente, não depende mais só de si, pelo menos nesse momento. Teremos confrontos diretos mais à frente aí, principalmente contra o Goiás. Então é importante a gente olhar para frente também. Mas na lateral direita a gente tem a volta do Gabriel Dias. A gente aguardava o retorno de algumas apurações, enfim, do treino de ontem, para saber a situação do Gabriel Dias. Ele tá na tal da transição, que é o trabalho gradual já com o grupo próximo ao retorno. Porque hoje a gente, pra lateral direita no Vasco, só tem o Pumita Rodrigues, já que o Paulo Henrique não é utilizado pelo Ramon Dias. O Paulo Henrique é emprestado junto ao Galo, só jogou 4 vezes esse ano. Por exemplo, contra o Santos entrou aos 41 do segundo tempo, contra o Cuiabá aos 45 do segundo tempo. Contra o Corinthians entrou aos 33 do segundo tempo. Só contra o Fortaleza, que ele atuou 90 minutos. Mas de resto, nem é utilizado o Paulo Henrique no Vasco da Gama. Foi assim com o Barbieri e é assim também com o Ramon Dias. Mas com a lesão do Pumita Rodrigues, quem virou opção foi o Robson Bambu, né, que é zagueiro, ora como lateral direito, ora como um terceiro zagueiro. O Orediano também jogou naquela posição, Marlon Gomes também. E lembrando que, como o Azevedo gosta, no início do ano passado, ou no início desse ano e no ano passado, o Figueiredo, que é centroavante, também jogou nessa posição. Mas enfim, o Gabriel Dias está próximo ao retorno. Ele chegou ao Vasco no ano passado, jogou 14 vezes, mas teve uma grave lesão no joelho direito, uma tendinite patelar, em junho. E aí, depois de um ano de recuperação, voltou contra o Galo no fim de agosto, mas sofreu um estiramento na posterior da coxa. Ele entrou aos 23 e precisou sair aos 35 do segundo tempo. E ele tem 29 anos de idade, é da base do Palmeiras, chegou a jogar no profissional em 2014, mas ele foi destaque no Inter em 18 e entre Fortaleza e Ceará em 19, 20 e 21. E no ano passado, depois de uma passagem curta pelo Cruzeiro, o Gabriel Dias foi contratado por 1 ano e meio, ou seja, até o fim desse ano, pelo Vasco da Gama. Ele está recuperado, está na reta final da transição, fica à disposição em mais um para a lateral direita para o técnico Ramon Dias. Portanto, Gabriel Dias, próximo ao retorno, pode esquentar essa briga por posição, junto com o Pumita Rodrigues, que vem sendo um dos criticados. A gente vem falando bastante dele aqui na Transamérica, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, Breno Monsef. Cara, e a volta do Gabriel Dias é em boa hora, porque essa lateral direita do Vasco tem um problema, hein, Gabriel? Tá complicado, né? O Pumita tem mais qualidade, mas não entrega consistência defensiva. O Robson Bambu, em tese, entrega consistência defensiva, mas não tem qualidade, até porque nem é do setor. E aí fica ali aquela dúvida. Joga o Bambu, pedem o Pumita, joga o Pumita, pedem o Bambu. Acho que o Gabriel Dias poderia ser uma opção interessante, é um jogador consciente da sua limitação, é um cara que cumpre papel tático interessante. Tem um bom poder de marcação, bom vigor físico, tecnicamente fica devendo, mas nesse momento o Vasco não precisa de nenhum craque, o Vasco precisa de um jogador que entre com segurança. Uma pena, né, porque o Gabriel Dias entrou naquele jogo contra o Atlético Mineiro no início do retorno e sentiu com 10 minutos em campo. É um jogador que teria valor nesse momento, é torcer para voltar bem. Olha aqui, o Vaz Maluco está apostando numa vitória do Vasco por 1-0 sobre o São Paulo. Festa na Barreira, lembrando que o jogo será em São Januário, né? O Carlão, o Pumita é muito vulnerável na marcação, para lateral não dá. Só até mais o Figueiredo, Gabriel. Quantos pontos o Vasco tem que fazer nessa sequência aqui no Rio para não desgarrar? Sei que o ideal são os 12. Será que dá? Pergunta para você. Não sei 12, cara, mas sei lá, projetando 12. Meter ele 9, 8, 7, eu acho que fica no bolo. Mete 12, a tendência é dar uma desgarrada assim. Tomara que dê, né? Tá precisando disso urgentemente. Vasco na Gama, vai. Vamos lá, sem o Medel expulso, o Vasco vai ter que mexer na zaga. O técnico Ramon Dias deve mexer na zaga do Vasco com alguém que já vinha jogando. O Maicon deve ser a principal opção aí para entrar no lugar do Medel, que foi expulso naquela confusão com o Soteldo no jogo contra o Santos no último fim de semana. Mas o Ramon Dias vai ter mais uma opção, Manuel Capasso. O argentino está recuperado de lesão na coxa, fazendo a reintegração com o elenco nesses dias antes de sábado ficar à disposição. O Capasso veio no início desse ano com um contrato de 3 anos, até o fim de 2025. E foi uma negociação até arrastada, né? Virou até uma novela na época, a gente acompanhando desde o final do ano passado, esse ano. Mas o Vasco conseguiu a contratação do Capasso junto ao Atlético Tucumã por $1,5 milhão, por 50%. Inclusive, o Vasco não quitou a dívida toda e o Tucumã foi à FIFA. A gente tem acompanhado isso aqui. O Vasco vai pagar nos próximos dias, quando vai chegar o aporte da 777.
mas o Vasco em débito ainda com o Atlético Tucumã. O Capasso começou até a brigar por posição, mas teve aquela falha contra o Flamengo e ele ora ganhava espaço com o Barbieri, ora perdia. Com o Ramon Dias não ganhou tanto espaço assim, mas a tendência é que fique agora como opção nesse retorno dele da lesão na coxa. No geral, o Manuel Capasso, que tem 27 anos de idade, jogou 13 vezes pelo Vasco esse ano. Ficou fora das últimas partidas, se recuperando de lesão. Ele chegou até a entrar contra o Bragantino, mas só por 3 minutos, mas voltou a não ser utilizado pelo Ramon Dias. Como eu falei, o Maicon também é opção. Mais cedo no Papo 1 eu falei do Gabriel Dias na direita. E também tem até o Robson Bambu, né? Como uma possível linha de 3 que o Ramon Dias já chegou a utilizar em alguns momentos também dessa temporada. São opções para a montagem do time do Vasco para no sábado enfrentar o São Paulo. Lembrando que teremos casa cheia, os ingressos foram esgotados em poucas horas na última segunda-feira. Mais uma vez o Vasco jogando em casa para voltar a vencer no Brasileiro depois da derrota na última rodada e, é claro, tentar sair do Z4. Meu parceiro Bruno Cantarelli. O Vasco não cai, Vitor Costa. Também acho que não. Agora, jogo, eu narrei Vasco Santos, foi um jogo muito louco. Foi. Muito louco. Foi um jogo muito louco. E assim, não. O Vasco tomou um gol no replay do outro. É. Tá passando o replay do segundo gol, saiu o terceiro. Exatamente. Então, assim, Não, eu acho que é um jogo fora da curva. Também. Mas é a segunda atuação ruim seguida do Vasco. Sim. Contra o América Mineiro, o Vasco jogou muito jogo mal também. Tão louco que nesse jogo contra o Santos, que teve um gol anulado, por ele ter sido 5-1, né? Sim. O gol do Marcos Leonardo seria o terceiro dele. O Vasco jogou bem. Melhor que o Santos em vários momentos do jogo. Jogou bem, jogou melhor que o Santos, sim. Vários momentos do jogo. O jogo Agora, foi muito louco. Porque assim, o pênalti cometido pelo Pulmita já muda completamente a configuração. O Vasco estava melhor. Aí sai o pênalti, o Vasco continua melhor, empata o jogo. E aí vem os 2 gols aí no melhor replays. momento do Santos. O Santos vivia um bom momento naquela altura. Agora, tem muita gente normalizando o Cantarelli. Tenho visto no X e também em outras redes sociais. Twitter. Isso. Muita gente normalizando essa situação do transfer ban. Pra mim é um absurdo, Cantarelli. Por mais que o Vasco não vá contratar mais, primeiro que mostra pros outros clubes que você não precisa seguir uma austeridade financeira. Sim. Você contrata, não paga, se livra do rebaixamento, depois você paga. Não é assim que funciona. Entendeu? Quando o Vasco se transforma numa SAF, claro, a prioridade é pagar os funcionários, pagar os jogadores, isso o Vasco tem feito. Mas quando você se transforma numa SAF, é justamente para fazer com que você tenha um potencial de investimentos e, obviamente, não fique devendo ninguém. Então é muito triste ver o Vasco, já como SAF, deixando de pagar outros clubes que dependem daquele dinheiro, pô. Sim. Você acha que o Tucumã não acreditava que o Vasco iria pagar em dia a compra do Capasso? O Vasco dando, não um calote, porque planeja pagar, eu espero que o Vasco planeje pagar o Tucumã, mas o Tucumã de repente precisava daquele dinheiro para pagar os salários dos funcionários e jogadores dele, né? Sim. E aí tem que ficar entrando na justiça, transfer ban. Eu achei que o Vasco tivesse passado dessa fase, pelo visto não, né? E não normaliza nem passa o pano pra time que é SAF, tendo transfer ban por não pagar outros clubes que de repente precisam desse dinheiro.